Muito bom dia, sejam todos bem-vindos a este programa Algo a Mais de hoje e vamos falar sobre o Dia do Enfermeiro, Internacional do Enfermeiro. Hoje, dia 12/5, nós estamos com a Cristina Machado, que vai falar um pouquinho mais sobre a profissão, para que a gente possa entender, para a gente poder dar valor também, porque foram pessoas que nos auxiliaram tanto nessa pandemia e continuam nos auxiliando agora para o resto da vida, né? Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso papo, gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que esse programa aconteça de segunda a sexta-feira. A Papel Picado e Companhia, muito mais que papel, amor. A URP Mercados, um carro novo para chamar de seu. Lembrando da super promoção de 10 anos do RP, que a cada R$100 em compras você recebe um cupom para concorrer a um carro 0 km. Ao Sicredi, gente que coopera, cresce. Ao Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Lojas Regla, a maior multimarcas do sul do país, vestindo toda a família com as melhores marcas do mercado. E eu aqui, no programa Algo a Mais, visto Regla, né, para ilustrar e deixar mais legal, né, esse nosso dia a dia. E agora, minhas boas-vindas, o meu bom dia vai para Cristina, que está aqui comigo. Bom dia, Laura, tudo bem? Tudo certo. É um grande prazer poder estar aqui com vocês nesse dia que é tão especial. Sempre foi muito especial, mas em função de todo esse momento, né, que o mundo inteiro passou, eu, enquanto enfermeira, estaria hoje na pretensão de representar toda uma classe, né, para conversarmos um pouco a respeito de uma legião de pessoas, né, que passaram por essa pandemia da forma que passaram, né, e estamos aí. Alguns não, outros permanecem. Com certeza. É isso aí. E falar um pouquinho, né, sobre toda essa importância, né, da classe para nós que não trabalhamos com saúde e que nós dependemos muito de quem trabalhe com saúde para nos manter bem, né? E lembrando que tu é hoje enfermeira da Unimed. Isso. Eu sou enfermeira da Unimed já há uns 5 anos, né? Certo. Eu venho de uma formação, digamos assim, praticamente multi, né? Eu acho que não tem na minha carreira o que eu ainda não tenha passado enquanto cuidado com o ser humano, né? Então eu tenho 30 anos já, né, de formação, completo no mês que vem agora. Minha formação foi em Santa Maria, né? Eu tive experiência, assim, bem no começo de carreira, logo que eu me formei em Brasília, no Sara Kubitschek, trabalhando com a parte bem que a gente comenta terciária, né? Quando o paciente já está num modo de reabilitação, que é o Hospital Sara. Então, depois eu vim para Santa Casa de Porto Alegre. Trabalhei alguns anos na Santa Casa, na área de pneumologia. Hospitalar, então, né? Os 2 hospitalares. E chegou uma época da minha vida que eu acabei optando por uma pós-graduação em nefrologia. E após essa pós, foi que praticamente foi a minha carreira, né? Quase 20 anos, assim, em nefrologia. Né? Então, em Canela, em Nova Prata, trabalhei muitos anos aqui na nossa hemodiálise, né? E atualmente eu estou, então, na Unimed Vale das Antas. Não deixo de ser uma assistencial, mas, assim, entrei muito para uma área burocrática muito interessante também, que trabalha demais com o paciente, né? De uma outra forma. E eu acho que são descobertas, né? A enfermagem tem vários caminhos, tem vários locais onde a gente pode se inserir, né? E cada vez mais, eu acho que a medicina como um todo, né? Está abrindo portas e a enfermagem está ocupando essas portas, né? Com conhecimento, com trabalho, muito reconhecimento. E assim a gente vai andando, né? Tá certo. E me diz uma coisa sobre o teu trabalho hoje, é a questão preventiva, né? Que tu auxilia na Unimed. Isso. A Unimed, algumas pessoas, né, têm a impressão que só, a princípio para nós aqui é um escritório, né? Lida muito com papéis. Sim, lida muito com papéis. Mas não menos importante os papéis, eles precisam também ter o olhar do enfermeiro. Então, hoje, na nossa sede da Unimed, nós temos 3 enfermeiras. 2 são enfermeiras de auditoria,
que precisam realmente lançar aquele olhar em todo o cuidado que foi executado no paciente, no seu atendimento em toda a rede, né? O próprio SUS não é diferente, as contas SUS e o atendimento SUS, ele também é auditado, né? Tanto por médicos quanto por enfermeiros. Então é um trabalho extremamente importante, administrativo, burocrático, mas extremamente importante. A minha parte ali dentro é a questão preventiva. Nós temos então um escritório, que é o meu, que vai olhar os nossos beneficiários levando saúde. Então, a gente faz muitas ações para a comunidade, para os nossos beneficiários, em todos os aspectos de saúde, né? Nós temos, assim, dentro da nossa Unimed Vale das Antas, e a maioria também trabalha assim, uma preocupação e trabalhos direcionados para pacientes crônicos, com hipertensão, diabetes, colesterol elevado, sobrepeso, que são doenças que, se não cuidadas, que se não conduzidas, vão piorar muito, vão deteriorar a saúde do ser humano. Então, os que já estão, assim, digamos, adoecidos, a gente abraça no sentido de educar, tratar, monitorar, né? Os que estão em pré-doença, nós educamos. E a enfermagem é isso, a enfermagem é educar o tempo todo. A gente tem, enquanto profissão, um olhar treinado para toda uma linha de vida. Se nós formos pensar na enfermagem assim como atuação, ela tem um olhar para o bebê, para a criança, né, em toda a fase de vida, tanto o saudável quanto o adoecido. Então, assim, o nosso campo de atuação ele é muito grande. A enfermagem iniciou há muito tempo atrás, depois a gente pode conversar um pouquinho a respeito. Hoje ela é uma profissão, sim, né, regulamentada, e hoje a gente tem a possibilidade de alguns anos para cá, a se especializar, né? Então, assim como as pessoas podem imaginar, olha, eu tenho um médico, que é o clínico geral, mas eu tenho um médico cardiologista, eu tenho um médico neurologista, a enfermagem também tem, né? Então, a gente tem enfermeiras hoje especialistas em várias áreas. Os serviços que prestam saúde ao paciente, tanto a nível privado quanto a nível SUS, as suas alas do hospital cada vez mais estão requerendo enfermeiros especialistas naquela área. Então, teoricamente, hoje você não pode abrir uma UTI ou um centro obstétrico ou que não tenha um enfermeiro especializado naquela área, né? É um olhar todo refinado, porque o enfermeiro ele vai ter um direcionamento de educação, de formação, de supervisão de toda uma equipe de técnicos de enfermagem. Então, se nós formos olhar a nossa profissão hoje, ela é dividida em categorias há muito tempo, né? A gente tem a enfermeira, né, que é o dia do enfermeiro hoje, como enfermeiro de curso superior, são 4 anos, hoje são quase 5, mais os anos de especialização. E as pessoas vão para o doutorado, pós-doutorado, né? Eu acho que o estudo não termina nunca. E dentro dessas categorias, não menos importante, mas assim, em bem maior número na nossa pirâmide numérica, né? Nós temos os técnicos de enfermagem, que também já estão indo para algumas especializações, existem, né? O técnico de enfermagem, especialista ou para instrumentação cirúrgica, né? Em nefrologia, realmente tem. Então, a gente precisa entender que a enfermagem é um estudo constante, é uma preparação constante e é uma busca que eu acho que ela é muito individual, porque como toda profissão, se você optar por uma carreira e você fizer o seu curso e parar por ali, né? Não tem. Então, é uma busca constante e ela é muito individual. Você tem que estar sempre atrás da novidade, sempre atrás, assim, de modernidades, né? Para tu poder te colocar no mercado, para tu poder ter, né, toda uma concorrência sadia, né? Num concurso, muitas vezes, numa contratação. Eu acho que vai muito por aí. Tá certo, que bacana. E entender um pouquinho sobre todo o trabalho, sobre formações, sobre que realmente a cada local lá dentro, onde tu vai atuar, precisa ter a formação necessária. Isso é bem importante pra gente saber e até se sentir bem seguro em relação a isso, né? Com certeza. E vamos falar um pouquinho sobre a história
né, da Vamos, enfermagem. Pode falar um vamos. pouquinho para nós? Vamos. Uma das primeiras coisas que a gente aprende na faculdade e no próprio curso técnico, né? E quando a gente tá lá, assim, muito jovem, muito novinha, a gente, ai meu Deus, o que importa isso, né? A gente quer realmente ver Pôr a mão na massa. pôr a mão na massa, né? E depois de alguns anos, tu consegue perceber, assim, o quão foi importante aqueles primeiros passos que uma mulher, né, chamada Florence Nightingale, na Guerra da Crimeia, em 1800 e alguma coisa, ela se dispôs a ir para o campo de batalha, né? E ajudar, auxiliar, sem conhecimento nenhum, só com a boa vontade, um grande amor, né? E ela começou a perceber que, apesar dos cuidados de todos os soldados ali, naquelas tendas, existia muita infecção. E eles morriam da infecção. Nesta época não existia penicilina. Penicilina foi um advento assim da Segunda Guerra Mundial, que foi um medicamento que realmente foi um divisor de águas, né? Mas ela foi a pessoa que começou a trabalhar com aquele conceito muito inicial e que a gente percebe hoje o quanto é importante ainda, que é a questão da higiene. Você entende? Então, assim, como é que as infecções passavam de uma pessoa para outra? Não tinha higiene. Então, vamos lavar esse soldado, vamos dar um bom banho, vamos trocar esse pano que tem em cima da lesão. A gente não, na verdade, naquela época tu não tinha medicamento, tu teria que ter higiene. Vamos lavar as mãos entre cuidar de um e cuidar de outro. Que coisa bem básica, E isso né? é uma coisa que na pandemia, claro que guardadas as proporções, a gente teve que relembrar. Então, para nós da área da enfermagem, a área médica, fisioterapia, realmente, e todas as outras, a gente já tem incutido isso, o quanto é importante tu isolar-se através de uma higienização, o trajeto de um micro-organismo através das minhas mãos para outra pessoa. Eu isolo ele através da lavagem de mãos, né? Um curativo, ele só vai ter um efeito que a gente precisa que tenha quando eu trocar ele com regularidade, senão ele vai saturar. E aquele micro-organismo, por exemplo, que está numa lesão, que eu estaria com um curativo, até com um pouquinho de antibiótico no curativo, ele faz a ação dele, se eu não trocar, o micro-organismo começa a voltar. Então, assim, eu tenho que ter efetividade, a higiene é tudo, né? E essa enfermeira, essa Florence, né? Então, ela foi essa precursora do cuidado com a enfermagem com o primeiro conhecimento, que foi a questão da higienização. A partir daí, claro, ela foi uma pessoa que ela formou outras pessoas, né? Se a gente for, eu não trouxe, tá? Mas se a gente for ver algumas fotos dela, ela está vestida de enfermeira, aquela bem antiga, com vestidão, com aquele negocinho na cabeça que usava, né? E tratando dos soldados. Mais adiante, assim, acho que outra pessoa que nós aprendemos a admirar e que também tem a sua contribuição na enfermagem, como tantas outras, foi uma enfermeira brasileira chamada Ana Neri. A Ana Neri já, se eu não me engano, foi Segunda Guerra Mundial, foi a primeira enfermeira a se alistar, né, nas Forças Armadas, assim, para ir para o campo de guerra com esse olhar. Teriam outras que teriam ido junto, assim, mas ela foi uma precursora, porque a gente vem de uma cultura em que mulher também era para ficar em casa, era para ela se despiu de tudo isso e foi num ambiente em que era masculino, em que tinha um risco de vida enorme. Então, quer dizer, ela abnegou de muita coisa para poder estar lá, né? Então, assim, isso a gente faz hoje também. A gente abnega de muita coisa. A pandemia trouxe isso também. Quantos profissionais deixaram, a maioria, médicos, inclusive enfermeiros, fisioterapeutas, que a gente via nas reportagens, há quanto tempo sem ver a família, porque estavam praticamente reclusos dentro de um hospital, porque o isolamento pedia isso, para tu não fazer o trânsito de levar o vírus para casa. Então, assim, é muita abnegação, né? E é muito conhecimento, né? Muito amor o que a gente faz. E aí, uma pergunta muito recorrente, assim, para todos nós. Por que enfermagem? É isso, eu Né? ia mesmo falar, porque entendendo um pouquinho Por de quê, todo o né? processo, por quê? Curiosidade, por exemplo, é uma questão pessoal, mas na minha família nós somos em 3, né? Somos 3 enfermeiras. E a gente pensa assim, enfermagem é um dom. Eu acho que tu tem que ter o dom para, né? Enfermagem é amor, também é.
né? Enfermagem é muita coisa, mas enfermagem também é estudo, né? Também é... E eu acho que vai muito, assim, do que a gente... eu não sei, eu acho que é muito individual, né? O porquê da enfermagem. O que a gente vê em pesquisas, que muitas vezes a gente lê, e essa pergunta é feita muitas vezes, é muito simples, assim. A gente quer ajudar, mas ajudar com conhecimento. Então, a gente tem a sede de estar com o ser humano, como eu comentei, no início de vida, em toda a sua trajetória de vida e no final também, né? A gente é uma montanha-russa de emoções, né? Porque você tem a emoção maravilhosa do nascimento, assim como se você estiver trabalhando numa área de materno-infantil, maternidade, tu vai ter, digamos, um dia a dia de muita alegria, é nascimento, é aquela coisa, mas você vai ter as situações muito pesadas também, né? De abortamentos, de ter que acolher aquela mãe que acabou de perder o bebê. Então, assim, nós temos isso, e o nosso emocional, outra questão bem interessante, o nosso emocional, ele parece que vem moldado de uma forma em que você consegue, não é nem separar as coisas, mas é gerenciar, né? As pessoas que trabalham com o ser humano, né? Nessa linha de vida e morte, por exemplo, ou nessa linha cirúrgica, né? Você precisa ter, primeiro, uma empatia, porque muitas vezes a nossa escolha talvez foi chegar do lado do ser humano no seu momento mais sensível, né? E nós, enfermeiros e todo profissional da enfermagem e da saúde, na minha opinião, deveria, muitas vezes, assim, se conhecer um pouco, saber dos seus limites um pouco, porque ao mesmo tempo em que eu vou estar vendo o ser humano no seu pior momento, eu também vou ter que me conduzir para poder tratar ele da melhor forma. Então, eu vou ter, sim, aquele paciente, assim, que muitas vezes, pela dor que ele está sentindo, ou por uma questão qualquer, ele vai xingar. Às vezes ele xinga a enfermagem. E a gente vai conduzindo o contato com o ser humano assim. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Papel Picado e Companhia. Papelaria, presentes criativos e gráfica. Muito mais que papel. Amor. Uniacel em Nova Prata. Os melhores planos para o seu futuro. Músicas, convidados e bom humor. The Night, toda quinta na Conecta Mais. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre o Dia Internacional do Enfermeiro. Estou aqui com a Cristina Machado, que é enfermeira da Unimed, falando um pouquinho sobre esse dia, que é tão importante, né, para toda a classe,
e para nós, né, que são pessoas que nos cuidam e como bem a Cristina colocou, nos momentos que a gente mais precisa, né, aquele cuidado, aquele carinho que por vezes eles precisam ter com pessoas que eles não conhecem, mas que a gente tá lá tremendo as varinhas, né, mas justamente esperando por um bom cuidado. Então aqui, voltando para o nosso papo, Cristina, entendendo um pouquinho agora que já foi passado toda a questão da história, Isso. gostei de saber um pouquinho da tua formação, e agora vamos falar um pouquinho sobre a questão enfermeiro como um trabalho mesmo. Como a gente pode ver essa regulamentação desse trabalho e tudo mais que tu podes colocar para nós? Ok, então vamos lá. Retomando um pouquinho essa linha de análise, né, da carreira da enfermagem, a história da enfermagem, a gente teve então essas duas precursoras e assim só para citar, a enfermagem enquanto profissão, né, reconhecida, foi em meados de 70, se eu não me engano 72, 74, ela foi homologada como profissão. E claro, eu sempre faço um contraponto assim, porque as pessoas que nos assistem, elas parece que assim podem ter um conhecimento um pouquinho maior assim da área médica, que o médico muitas vezes ele faz a receita, ele faz a atuação dele, e as pessoas às vezes dizem, doutor, faltou o carimbo. O que é o carimbo, né? É a identificação profissional, para saber quem foi o médico, qual o número dele, junto ao órgão regulamentador deles, que é o CRM. E a enfermagem também tem, né, a sua identificação profissional. Nós temos já, então, há alguns anos, o COFEN, né, que é o Conselho Federal da Enfermagem, que regulamenta a nossa profissão em todos os sentidos, né? O mais básico de tudo são os direitos, né, da enfermagem como um todo e os deveres. Nós temos direitos e nós temos deveres, né? Esse nosso código de ética, digamos assim, é o nosso código de deontologia, ele vai separar de forma mais didática quais são as atribuições do técnico da enfermagem, do auxiliar de enfermagem e do enfermeiro, né? Então, existem algumas técnicas dentro do hospital ou dentro de posto de saúde que, por exemplo, o técnico de enfermagem não pode executar. Ele vai estar, no caso, cometendo uma infração, né, dentro do nosso código de regulamentação. Ao mesmo tempo que existem algumas atividades do enfermeiro que são exclusivas do enfermeiro. Então, só para a gente trazer um pouquinho para nossa atualidade. O enfermeiro, há anos atrás, a gente tinha uma formação muito generalista. Como eu comentei, a gente se formava enfermeira e trabalhava na linha da vida que a gente quisesse, de forma geral. Entramos para as especialidades e nessas especialidades, além delas, nós também temos a questão do que é exclusivo do enfermeiro. Hoje, por exemplo, o enfermeiro já tem a possibilidade de ter um consultório. Ele é habilitado legalmente a fazer consulta de enfermagem. Nesta consulta de enfermagem, ele vai ter autonomamente todo um roteiro de atendimento para o cliente em estado de saúde ou de doença, em que ele vai conseguir perceber os seus diagnósticos em relação a essa pessoa, a fazer os tratamentos a nível de cuidados para esta pessoa, e é uma atividade que é exclusiva dele. Outra questão que é bem importante, assim, também, né, uma conquista da enfermagem, e é muito resolutiva em muitos hospitais, é a questão do olhar que o enfermeiro precisa ter, a enfermagem como um todo, mas gerenciado pelo enfermeiro, a questão das lesões. Existem muitas pessoas que têm lesões, né, que são as feridas, né, digamos assim, os machucados. Como tratar? Muito antigamente, o que se usava? Usava algum tipo de solução, que a gente chama líquidos, né? Soro fisiológico, antigamente usava oxigenada, o antigo mercúrio, a gazezinha por cima, uma atadura e estava pronto, né? Hoje em dia não, hoje em dia a própria indústria farmacêutica, né? A indústria médica tem muitos curativos feitos com, digamos assim, substâncias que por elas mesmas
dentro de um próprio curativo, ela vai ter uma atuação. Então, nós temos curativos à base de polímeros, nós temos curativos à base de alginato de cálcio, nós temos curativos à base de petrolato. Então, cada uma desses curativos prontos, que a gente chama de cobertura, quando colocado em cima de uma lesão, ele já vai estar fazendo a atuação que ele precisa. Então, se eu tenho uma lesão que está muito úmida, que está assim, soltando muito líquido, eu tenho um que vai fazer esse equilíbrio. Se tem uma que eu preciso que cicatrize de dentro para fora, que crie um tecido novo, esse outro tipo de cobertura vai em cima e vai estimular a cicatrização e o crescimento de células. Isso tudo eu estou contando para vocês saberem que existe. Mas quem é hoje o profissional que já está habilitado e estudou muito, muitas vezes para formar e para pensar sobre esses curativos, lá no nosso início, é o enfermeiro. Então, assim, hoje a gente tem em muitos hospitais os grupos de pele, que a gente chama, que são grupos de uma equipe multiprofissional, o médico, o enfermeiro, fisioterapeuta, e que olham os pacientes que estão internados com esses vários tipos de lesão e discutem qual o melhor curativo para o caso A, B, C e por quanto tempo esse curativo precisa estar. Então, eu preciso ter um acompanhamento da evolução da lesão, porque eu posso ter que vir a trocar o tipo de cobertura conforme ela vai evoluindo. Então, isso é também um cuidar, né? E a enfermagem hoje tem isso. Existem algumas pessoas, por exemplo, que usam, o que a gente sabe, aquela bolsinha de colostomia, que a gente chama, né? Para auxiliar muitas vezes a parte digestiva. Todo esse cuidado de orientação, obviamente o médico faz a cirurgia interna, faz o desvio do intestino para a nossa parede abdominal e toda a parte de excreção vai acontecer via parede abdominal, através de um ostoma, que nós chamamos, que é um orifício. Só que eu preciso ter uma bolsa em cima e eu tenho que ter todo um cuidado, porque eu vou ter um orifício aberto para dentro do meu corpo e eu vou ter toda uma situação de uma pele em volta que pode acontecer muita coisa. Pode acontecer alergia, pode acontecer infecção, pode acontecer muita coisa. Então, esse cuidado e essa prescrição também é uma especialidade, não só do orifício do ostoma, mas de todos os ostomas. Então, existe a enfermagem que é especializada em ostomias, né? Então, assim, a gente está, né, indo por caminhos conforme a medicina vai avançando, a gente também está acompanhando, né? E cada vez mais, assim, esse toque da enfermagem dentro de uma equipe multiprofissional, ele é assim, imprescindível. Porque o tempo, e aí mais adiante eu acho que a gente consegue entender um pouquinho, o tempo que a enfermagem tem ao lado do leito do paciente é algo que nos é regulamentado também. Nós precisamos entender que o tempo de atuação de uma enfermeira, ou de um técnico de enfermagem, ou de um auxiliar de enfermagem, ao lado do leito, ou num atendimento de uma pessoa sadia, é um. O tempo da enfermagem, como um todo, ao lado do leito de uma pessoa em uma UTI, é outro. Eu não vou conseguir prestar o cuidado, até porque é um cuidado mais simples e um cuidado mais complexo. Eu não vou conseguir prestar um cuidado em pouco tempo para um paciente de UTI. Então, a enfermagem tem outra questão que é muito importante, que é o dimensionamento. Eu preciso ter um cálculo de quantos leitos eu tenho ou quantos atendimentos eu tenho em média num posto para saber o número da equipe que eu vou dispor para esse cuidado. Eu não posso ter, e isso é algo assim que a gente tem o nosso órgão de classe que nos ampara e nos ajuda a calcular, um posto de saúde, por exemplo, que tenha 100 atendimentos por dia, com um enfermeiro e um técnico de enfermagem. É inviável, né? Da mesma forma um hospital, da mesma forma um bloco cirúrgico que tenha 15 salas cirúrgicas, 15 cirurgias simultaneamente. No mínimo eu preciso ter 15 circulantes de sala, que são técnicos de enfermagem,
E no mínimo eu tenho que ter 1 ou 2 enfermeiros. A gente chama isso de dimensionamento. E em hemodiálise, por exemplo, que foi a minha história anterior, assim, mais recente, o advento do dimensionamento dentro de um serviço de diálise, ele é novo. Hoje nós temos relativamente novo. Mas assim, eu não posso ter, por exemplo, 4 poltronas com os pacientes em hemodiálise, com um técnico de enfermagem, ou melhor, 6 com um técnico. Eu tenho que ter um mínimo de presença do profissional, porque ele vai despender o cuidado com qualidade, com responsabilidade, né? Com toda a parcimônia para aquele paciente. Fora isso, muitas vezes a população entende que a enfermagem é o fazer, e a gente faz muito. Mas a enfermagem também tem uma outra tarefa que é tão importante quanto, que é o sentar e o escrever. A gente tem um ditadozinho assim, que rolava a boca miúda, né? Na nossa enfermagem, lá atrás, que era assim: enfermagem fez? Eu fiz. Dentro da minha supervisão. Gente, deu banho em todos os pacientes? Todo mundo deu banho tomado? Sim. Todo mundo com os curativos trocados? Sim, todo mundo com curativo trocado. Escreveram o que fizeram? Esqueci. Para mim não tá feito. Então, assim, no momento que você fez e escreveu, e assinou, carimbou e se identificou como profissional, o teu procedimento agora tá pronto. Tá certo. Você entende? Tem que ter todo um cuidado. Todo um cuidado, porque passo não foi feito ou não foi passado né? Sim. A medicação que já foi dada. Sim, enfim. E aí, Laura, é como eu digo assim, a gente também entra numa parte legal. Se a gente tem um órgão de classe que nos regulamenta, tudo aquilo que eu estou habilitada para fazer, eu vou fazer. Tudo aquilo que eu fizer, eu escrevo que fiz e me identifico. Por quê? Porque os prontuários médicos, né, onde a gente escreve, eles são documentos que servem para algumas questões jurídicas, né? E a gente tem uma preocupação muito grande desde entender o que eu vou fazer com toda a maestria, escrever o que eu fiz e me identificar. Porque se eu for uma profissional que eu tiver essa linha de raciocínio ao longo de toda a minha vida, a gente lida com o consumidor. Você entende? Então, assim, se o consumidor, mesmo sendo hospitalar, mesmo sendo de posto, vier, por exemplo, com uma reclamação, uma queixa, olha, não foi feito isso ou não foi feito aquilo, não, só um pouquinho. Está aqui, né? A gente precisa, esse é o nosso amparo. Nós precisamos ter o amparo. E o enfermeiro e a classe de enfermagem, não diferente de qualquer outra, ela está sujeita a responder dentro do nosso órgão de classe. Por isso que eu digo, a gente tem os deveres. Se eu não cumprir, eu tenho as minhas penalidades dentro do meu órgão de classe. A gente é avaliada e, digamos assim, pode vir a ser aberto processo para a minha profissão. Mas eu também posso responder a nível civil. Certo. Existe? Pois né? Pois então, assim, é muita responsabilidade e tem que ter muito conhecimento. Você tem que saber aonde você está pisando, como você quer chegar lá, como você chegou lá. E muito importante também, eu acho que é a questão, assim, das pessoas entenderem que a enfermagem tem essa questão do fazer, tem essa questão tão importante quanto de sentar e escrever. É parte do processo do cuidado. E tem uma outra área que é muito também na escrita e no papel, que é de domínio da enfermagem de uma forma, que é a questão do gerenciar as equipes. Você gerencia equipes, trazendo dimensionamento. Você gerencia equipes, escrevendo tudo que a equipe tem que fazer, no sentido de ordenar o serviço. E hoje nós temos, assim, de 10, 15 anos para cá, uma legislação que traz muito a questão da qualidade para toda a área da saúde. Então, volta e meia a gente vê questões assim, hospital, tal, foi acreditado, por exemplo, no selo ONA, né? São selos de qualidade que as instituições buscam. Quem trabalha para isso dentro das instituições, com certeza é uma equipe multi. O fisioterapeuta tem que trabalhar a qualidade no trabalho dele. O enfermeiro tem que trabalhar a qualidade, a busca da qualidade no trabalho dele. O médico também, né? Mas assim, quem realmente leva
até por ser um número maior, eu acredito, é realmente a enfermagem. Tu entende? E a gente precisa, muitas vezes, conduzir esses processos, né? De direcionar toda a nossa equipe multi para que elas andem num mesmo objetivo, que é o que? A busca de um padrão de atendimento. E a questão padrão, eu acho que ela é muito importante, porque se você tem um objetivo institucional igual para todos, a gente não pode separar, digamos assim, didaticamente, as classes dentro de um hospital para que um ande numa velocidade e outro ande em outra. Né? A busca para o selo da maestria e o que a instituição quer tem que ter um ritmo de todos igual. Né? Então, muitas vezes as pessoas trazem um membro da qualidade para fazer essa gestão, mas a enfermagem tem muito disso, porque nós somos propagadoras do conhecimento, seja ele técnico, seja ele educacional, seja ele administrativo, muitas vezes, para todos que estão ali conosco. Tá certo. Entende? Então, assim, é um trabalho diverso. Hoje, né, como eu digo, hoje eu vim de uma carreira assistencial e hoje eu estou numa carreira um pouco mais burocrática. Não menos empolgante de forma nenhuma, não menos feliz, porque são desafios. Né? Hoje eu estou dentro de uma cooperativa, né, que como muitas instituições estão buscando sempre a qualidade, sempre a maestria, e eu acho que essa experiência pessoal minha vai trazer esse olhar para muitas coisas que a cooperativa precisa. Assim como qualquer outro enfermeiro ou qualquer outro técnico que venha a ter ideias, porque a gente precisa de ideias, de inovações, né, dentro de certos preceitos, de balizar, né, muitas vezes uma tomada de decisão, um processo, como é que eu vou sair, muitas vezes, de uma situação ruim que um hospital, uma cooperativa ou mesmo um posto de saúde está passando, para um ideal. Eu preciso ter um caminho, eu preciso ter um objetivo e eu preciso ter uma equipe empenhada para isso, seja no tema que for. Seja no tema que for. Então, a gente precisa ter uma estrutura de pensamento, uma estrutura de conhecimento, uma estrutura de empolgar as pessoas para trazer elas junto. Porque eu acho que é isso, sabe? A enfermagem é muito isso. Então, esse amor que a gente traz é pelo todo. É o que envolve o paciente à beira do leito, de quando você vai lá dar uma injeção, sabe que vai doer, vai, mas faz um carinho depois. Eles gostam disso, né? Assim como é aquele cuidado que a gente tem no momento de muita dureza, mas que depois tu faz uma brincadeira, tu solta, tu relaxa. Assim como também é aquela questão que a gente vai se jogar, muitas vezes no assistencial, com o coração apertado, numa emergência que chegou. Tu vai ter que atender com todo o teu conhecimento, tu vai ter que focar o teu passo a passo que tu tem que fazer. Né? A Aline do SAMU, provavelmente, ela já esteve aqui, já comentou que existe todo esse passo a passo, o ABC dos atendimentos, né? E você vai ter resultados bons ou não tão bons. E quem tá ali é o profissional, mas quem também tá ali é o ser humano. Então, na hora, você atende. Pronto, atende e deu. Depois, você tira a luva, vai tomar tua aguinha e desaba. Porque desaba-se, e muito. Né? Certo. Então a gente tem que saber também os nossos limites para poder se entender. O que na verdade é meu, como eu funciono. Por isso que existem profissionais, como todo ser humano, que tem uma propensão maior, por exemplo, a gostar de trabalhar numa emergência. Não é que ele é mais durão, ele consegue gerenciar a emoção dele melhor. Ele sente muito, mas ele consegue gerenciar. E tem aquela pessoa que de repente tem um feeling, uma mão melhor para trabalhar na maternidade. É mais de aconchegar, é mais de... Tu vê. E A agora dá pra diversidade do entender, ser humano. Cristina, porque tu escolheste ser enfermeira, né? Então dá pra entender a partir de toda essa tua explicação e esse carinho, porque tudo foi colocado com muito carinho aqui. Com então, certeza. além de dizer que é técnico, óbvio, né? Porque é a questão da profissão, mas entender que a gente também está recebendo toda essa informação que para nós é muito importante, mas com muito carinho. Então, que bacana. E isso para
para todos da classe devem também receber isso como uma carícia, parece, né? Poder explicar tudo como realmente funciona, mas dizer que sim, vale muito a pena. Tem o ônus e o bônus, como tudo, né? Como tudo. Então, se lida com pessoas, né? Com vidas. Então, a gente entende que também não é fácil, mas é muito importante, alguém precisa fazer. Então, que seja bem feito por alguém que escolheu realmente estar aí. Agora nós vamos para um breve intervalo comercial e a seguir a gente retorna para falar um pouquinho mais sobre o Dia do Enfermeiro. Fica conosco. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. É isso aí, no aniversário de 10 anos do RP você concorre a um Fiat Mobi 0 km. Aproveite as ofertas do RP Mercados, guarde seus cupons e troque pelas cartelas. A cada R$100 em compras você já ganha um cupom para concorrer. RP Mercados, o nosso melhor é por você. Quer investir o dinheiro para a realização dos seus sonhos e ainda concorrer a prêmios incríveis? Então participe da promoção Investir para Crescer da Sicredi Ibiraiaras RSMG, de 25 de fevereiro a 28 de novembro. Aplique seus recursos com a cooperativa, ajude a desenvolver a região e ainda concorra a motos, TVs, adegas, Alexas e iPhones. São 5 prêmios por agência e quanto mais produtos de investimentos você usar, mais chances tem de ganhar. Promoção Investir para Crescer. No Sicredi, o seu investimento rende prêmios incríveis. Retire os seus cupons na sua agência para concorrer. Acesse sicredi.com.br/promoções e saiba mais. Sicredi, gente que coopera, cresce. Ponto a Ponto. Segunda, às 9 da noite. Estamos de volta com o programa Algo a Mais de hoje, falando sobre o Dia do Enfermeiro. Estou aqui com a Cristina Machado, que é enfermeira da Unimed e está trazendo todo o conhecimento, falando sobre a classe. Eu estou achando isso tudo muito legal, porque a gente acaba conhecendo outros trabalhos, outras formas, né? Porque a gente trabalha com pessoas também, mas é de uma forma diferente. O pessoal que trabalha com saúde é também de outra forma, de forma diferente, porque existe um cuidado, a gente sabe estar lidando com a vida das pessoas. Então, todo o conhecimento aqui trazido pela Cristina está sendo muito gostoso de ouvir e entender. Então, a gente vai continuar com esse papo, mas agora eu vou convidar a vocês a assistir um vídeo do Caldas de Prata, aqui de Nova Prata, uma opção para o nosso final de semana. Então, roda aí para nós, produção. No Caldas de Prata, uma trilha leva você até a bela cascata com uma paisagem diferenciada. E deslumbrar de um momento formado de uma única pedra, causado por erosão, chamado monolito. Na trilha para a cascata, você confere todo o show que a natureza promove. E encontra também o caminho para se conectar com você mesmo.
É isso aí, então, conhecer o Caldas de Prata, saber que ele está à disposição da gente, da nossa comunidade. E sabe, aquele final de semana, o que eu vou fazer? Dá um pulinho no Caldas, aproveita tudo que tem para oferecer, né? Então, agora, voltando para o nosso papo sobre o Dia do Enfermeiro aqui com a Cristina, vamos falar um pouquinho mais, Cristina, sobre a questão da profissão, né? A gente precisa entender um pouquinho mais também sobre, a gente já falou sobre a regulamentação, Sim. mas tem também a questão de piso salarial e tudo mais. Como a gente vê esse lado também do enfermeiro? Na verdade, assim, é uma questão que a enfermagem, como eu comentei com você, eu tenho 30 anos de formada, né? Ela é uma profissão que ela foi se regulamentando, ela foi se estruturando, ela foi se melhorando, né? Então, assim, a enfermagem como um todo, hoje no Brasil, ela tem a cara que a gente estava conversando agora. Ainda faltam algumas coisas, faltam muitas coisas, né? E o advento que aconteceu, se não me engano, dia 5 de maio agora, foi algo que toda a nossa classe comemorou muito, muitíssimo, porque, a bem dizer, 30 anos, nós estávamos aguardando a aprovação de algo que é importantíssimo, que é o nosso piso salarial. A enfermagem, ela foi muito reconhecida, né, no momento em que ela se tornou uma profissão. Ela foi reconhecida no momento em que a gente melhorou todos os anos o nosso código de ética. O nosso COFEM atua, né, da forma fiscalizatória e de apoio, mas nós não tínhamos, né, como muitas outras profissões não têm ainda, mas eu acho que é uma conquista de todos, né, um piso salarial. O que acontecia até então e que era muito desconfortável para todos nós da enfermagem? Nosso Brasil é enorme, é muito grande. O nosso Brasil tem regiões mais bem ricas e não tão ricas. Então, quando você vai contratar um profissional da enfermagem numa região um pouco mais pobre, digamos assim, financeiramente, você não vai oferecer um salário tão bom, porque muitas vezes ali não era possível, né? Então, essa diversidade de salário da enfermagem, ela era muito grande. O que a gente tinha antes? E sempre teve uma média de salário. Essa média de salário, né, também mudava de uma região para outra. E isso gerava muito descontentamento em toda a classe, né? Até porque nós sabemos que os profissionais de enfermagem, muitas vezes eles trabalham em 2 empregos, às vezes 3, para poder manter, né, a sua casa, seu aluguel, seus filhos. Então, essa conquista do piso salarial, que foi o que balizou, né? Olha, hoje nós não podemos pagar menos do que X, né, para a classe de enfermeiro, tanto por cento menos daquela faixa para o técnico e para o auxiliar. Isso foi aprovado semana passada, se eu não me engano, dia 5, pelo Congresso. E no momento, só vou fazer uma colinha, é a PL 2564 de 2020, né? Ela está hoje na mesa do nosso presidente para deferir ou não. O que nós sabemos, né? Que nós acompanhamos um pouco de perto isso. Nesse momento pós-pandêmico, pós tudo, né, que se passou, o Brasil em si, né, tá apertado em várias situações, né? Os empregadores também estão, o pessoal está retomando, né? Mas o que importa é passo a passo. Então, a gente sabe que está lá, né? É o presidente, né, que vai ter que pensar e ver junto com a equipe da onde que sairá, né, esse montante. E vamos aguardar, né? São os próximos passos. Eu acho que as conquistas são dia a dia, né? Existe uma outra PL também, que é a questão de olhar para a nossa carga de trabalho, né? Que eles chamam de a PL das 30 horas, é algo também que tem um peso bem grande para as pessoas que trabalham horas ininterruptas, né? Então, assim, são conquistas, assim, que são ainda pautas da enfermagem, né? A gente precisa falar disso, né? A enfermagem não é só amor, é amor, mas não é só amor. É a dedicação, mas não é só a dedicação. É o reconhecimento, e o reconhecimento, ele é um reconhecimento em vários campos. É o aplauso? Tivemos muito, com certeza,
né? Mas também são outras questões. Não, com certeza. A gente sempre fala, escolher o que se faz, Isso. a gente escolhe pelo que se faz melhor. Eu gosto de lidar com pessoas, gosto de lidar na área da saúde, eu amo e eu posso fazer lá, talvez com mais carinho, né? Mas a gente precisa de reconhecimento além. Né? A gente entende que nem toda hora é feito com amor, assim, literalmente. A gente sabe que tem muita responsabilidade, tem outros sentimentos que rondam o estar aí presente e ajudar a quem precisa de uma forma diferente. Então, não só, claro que se escolhe por amor e claro que se está aí pelo amor, mas a responsabilidade e o trabalho a ser feito, ele também é um peso muito grande que ele demanda, assim, de um bom retorno, né? Bom retorno. De entender sobre isso. E eu imagino que isso seja em todas as profissões, que as pessoas, elas se doam, escolhem um ou outro, se doam para isso, querem ver os seus frutos, né? Então, isso. É muito importante. É isso mesmo. E agora eu gostaria que tu nos trouxesse também um VT, né? Para que a gente pudesse rodar aqui. Então, gostaria que tu falasse um pouquinho. Na verdade, eu trouxe um vídeo, né? Um vídeo comemorativo, assim, à enfermagem. Certo. Ele se tornou viral, assim. Eu nem lembro se é do ano passado, retrasado, mas enfim. Cada vez que se olha, assim, algo que se encanta e a gente consegue explicar através da imagem o que é um pouquinho da enfermagem. E eu trouxe também um pouquinho do trabalho que a enfermagem, mais eu, assim, né, faço dentro da Unimed nessa questão. Eu gostaria de deixar claro também, gente, que hoje eu, Cristina, estou aqui conversando pelo dia 20, Temos que é fotos o dia o dia do enfermeiro. Certo. Mas nós não podemos esquecer, e eu faço questão de comentar, que ninguém é alguém sozinho. Então, a enfermeira, ela não é ninguém sozinha. Certo. Nós precisamos de uma equipe com muitos técnicos de enfermagem, que são a maioria, que são muitas vezes quem leva a enfermagem no dia a dia. Eles têm muito mais tempo de leito, à beira do leito do paciente, do que a própria enfermeira, muitas vezes. Certo. E nós precisamos comemorar isso também. Com Então, a certeza. nível de calendário, dia 12 de maio é o dia do enfermeiro. Dia 20 de maio é o dia do técnico e auxiliar de enfermagem. Tanto que muitos hospitais e muitas instituições fazem a semana da enfermagem. Porque pega justamente aquela semana. E é o mês da enfermagem. Que coisa Tá? boa. Então vamos... Sintam-se todos muito abraçados, muito assim agradecidos, né? A gente pensa assim que não tem palavras assim para agradecer tudo que a nossa profissão faz, né? Eu trouxe um pouquinho do que a gente faz, mas eu sei assim que tem colegas que a gente conhece e que não conhecem, né? Que são criaturas extremamente especiais. Né? Eu tenho a minha admiração por todos eles. Que coisa legal. Né? Maravilha, então vamos assistir ao VT trazido aqui pela Cristina.
forma de homenagear a todos, com né? certeza. E essas imagens, elas mostram como a qualquer momento nós vamos precisar desse trabalho também. Então, agradeço muito a você, Cristina, que esteve aqui para falar em nome de toda a classe, né? Agradecendo a toda a classe por sempre todos os cuidados, né? Que tiveram comigo também, né? Em relação à saúde. E eu digo que pessoas como vocês são, sim, iluminadas, porque a gente depende muito de vocês num momento muito frágil. Então, a gente sabe que todo esse amor pela escolha da profissão e a responsabilidade ao exercê-la, então faz com que tudo se torne mais tranquilo para nós. Então, um agradecimento especial. É o que a gente busca, eu que agradeço a oportunidade, a tua condução, que foi muito suave também, né? Muito, muito boa. Agradeço a Unimed, né, que me dispensou, que me escolheu, no caso, para poder representar outras 2 colegas que estão lá. Um beijo muito grande para elas. Um beijo bem grande também para todos os colegas, que eles me pediram para me mandar um salve. E um grande abraço, gente, para todos os nossos colegas enfermeiros da nossa região, né, do Rio Grande do Sul, né, e vamos lá, estamos sempre à disposição, né? E eu agradeço muito. Maravilha. Foi muito gostoso conversar com você. Muito gostoso. Igualmente, Cristina, muito obrigada. Obrigada, E Lara. agradecendo a você, agradeço quem está em casa, nos acompanhou, para quem está nos assistindo agora no horário do ao vivo, ou na sua reprise à noite, ou quando estiver postado no nosso YouTube. Então, continue na programação da Conecta Mais. Um feliz dia para todos os enfermeiros e até amanhã.